Sim, a gente tem um estudo longo. Primeiro eu vou falar, depois eu mostro alguns números para você ter 2 livros aqui, um até para presenteá-lo aí pela coerência, né, pelo que a gente tem visto aqui nos podcasts. Então, basicamente, o que acontece? Em 1991 a gente se forma, quer dizer, a gente entra na polícia. De 91 a 93, 3 anos estudando, fazendo academia. Aí se forma em dezembro de 93, declarado aspirante. Entra em operação em janeiro de 94. E aí, infelizmente, a cada, no máximo 2 semanas, ou até em toda semana, eu encontrava pessoas que estudaram comigo, subordinados e superiores, em cemitérios e hospitais. Policial ferido, policial morto, ferido, morto, numa intensidade que dava para, empiricamente, intuitivamente, dava para sentir que tinha alguma coisa errada, que não era uma realidade de polícia. Aí começamos a colecionar informação com muita dificuldade, porque quando o cara é jovem, moderno, né, bate na porta de alguém mais antigo, que está super atarefado, e não é recebido com a maior das alegrias. Né? Então, cansei de ouvir coisas do tipo, olha, cheio de problema, quer procurar mais problema, garoto? Entendeu? Eu vou estar faltando problema para você, deixa eu te dar as missões aqui. Mas mesmo acumulando isso, né, ouvindo as opiniões, hora brincadeira, hora mais incisivo, mas continuei levantando informações. E aí levantamos informações que chegaram resumindo, né, são mais de 17 mil homens só da PM do Rio feridos e mais de 3 mil mortos ao longo de 27 anos de estudo. Isso não mudou muito de lá para cá. Teve uma redução nos últimos anos, mas ainda é significativo. Em termos de média, você poderia dizer que nesses 27 anos que a gente estudou, 2 PMs foram mortos ou feridos diariamente, pelo menos, né, por causas não naturais. Então isso inclui suicídio também, né, alguns acidentes, que é o mesmo padrão do estudo norte-americano. Que números são esses? Né? Deixa eu pegar o livro aqui para ter mais precisão. Esse livro aqui, né, Sistema Jurídico Policial, não tem lucro nenhum pessoal. Esse livro aqui a gente acordou que o que ele arrecada é repassado para a Associação Beneficente Heróis do Rio. Isso aí é a autoria do senhor, né? Eu sou um dos autores, sou um dos colaboradores dele. Então, alguns números, né? Retirado, do último artigo foi desse livro, Sistema Jurídico Policial, me deram a oportunidade, a honra de escrever o último artigo, porque mostra a guerra urbana em que está envolvido, né, o policial, e o que o sistema jurídico policial ocasiona as falhas dele, o que pode chegar a acontecer. Né? Tudo aquilo que aconteceu antes é narrado no livro, a PM no final é quem recebe isso justamente na ponta da linha. Né? O cara está ali na ponta da lança, que ele está lá no terreno desdobrado, lá na linha de combate o cara recebe isso. Então, alguns números. Esse efetivo que você viu entre 94 e 2020 foi estimado em 113 mil homens. Vocês viram aqui. Então, seria um desses, Camberlin, um desses RGs que estava aí. Mortos foram 3.643. Feridos, 17.173. Somando isso, baixas 20.816. Aí você compara, né, com o efetivo, então a taxa de mortos, o 3.643 em relação aos 113 mil que vocês viram, dá 3,22%. A taxa de feridos, 15,2%, num total de baixo de 18,42%. Ou seja, quase 20% do nosso efetivo foi morto ou ferido. Aí nós não encontramos paralelo em polícia nenhuma do mundo, por mais que pesquisasse. E aí já tinha internet, mais recente, não encontramos, mas tivemos que recorrer a Forças Armadas. Encontramos Forças Armadas Americanas porque é um pessoal que se dedica a estudar estatística no sentido de aprimorar, criticar e colocar sob escrutínio o que está acontecendo nas Forças Armadas. Então os caras têm dados muito precisos. E pegamos as Forças Expedicionárias Brasileiras na Segunda Guerra. O que acontece? A nossa taxa, 3,22% de mortos. Aí se você... Alguns números eu guardei, já estão de cabeça, né? Eu gosto de ler para não ter nenhuma dúvida, mas, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, né? A taxa de 2,52%. Taxa de mortos. A nossa taxa é 3,22%. Então a nossa, em relação à Segunda Guerra Mundial, é 1,28 vezes maior do que a deles. A nossa taxa de mortes. Essa 1,28 vezes maior é o menor número que nós temos. O pior número é a taxa de feridos nossa em relação aos Estados Unidos. Na retomada do Kuwait, nossa taxa é 724 vezes maior. Então, ou seja, né, resumindo isso aqui,
foi mais seguro estar servindo nas Forças Armadas Americanas nos 27 anos de 94 a 2020 do que na PM nesse mesmo período, na PM do Rio de Janeiro. De outra forma, a gente brinca às vezes entre a gente dizendo que a gente iria a passeio a qualquer guerra dessa daí. Eu falo isso, galera. Acho até que fosse caçar o Bin Laden, soltasse uma guarnição nossa. Dá a missão, o PM vai lá e come. Vai lá, o alvo é de vocês. Aí o pessoal acabaria pegando antes. Ouvi nesse estudo uma crítica de um amigo economista brasileiro que mora nos Estados Unidos. Um dos caras que ajuda a pensar isso. Mas o período de tempo é muito diferente. Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, quase 6 anos a duração. Desse período estudado tem 27. Então vamos reduzir o período para períodos iguais. E aí o estudo piorou. O que eu peguei aqui nessa parte? Eu peguei a União Soviética, o Império Britânico, os Estados Unidos como um todo, os submarinos alemães, os paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada, a Easy Company, aquela que tem o seriado que passa na televisão, né, falando deles, o Comando de Bombardeiros Britânicos, Band of Brothers, o seriado, fala da Easy Company, o GTPP Vila Cruzeiro, Ala Bravo no Complexo do Alemão, e o 6º Pelotão do Cefap de junho de 2013. Foi o pelotão que formou hoje o Cabo Gouveia, né, que é meu amigo pessoal, foi meu motorista de segurança durante alguns anos, quando estava na ativa. E aí o que a gente tem, de uma forma resumida? Os russos, né, têm 67,74% de taxa de baixa, o Império Britânico 13%, os Estados Unidos 6,6%, os submarinos alemães 67,22%, porque tinham que ser destruídos, então os caras eram caçados, né? Só que aí, o Comando de Bombardeiros Britânicos 44%, só que aí vem o GTPP Vila Cruzeiro, Ala Brava do Complexo do Alemão, 55% taxa de baixa, no mesmo período. O período aqui está em torno de 5 anos, aqui mudou 4 anos, 6 anos, 6 anos, 5 anos, então é o período igual. Se você pertenceu ao GTPP Vila Cruzeiro, 55% do efetivo foi morto ou ferido nesse período de 5 anos. E o 6º Pelotão do Cefap Ala Bravo, que formou em junho de 2013, Ala Bravo e Vila Cruzeiro, 33,33%. Ou seja, eram 60 homens na turma que formou em 2013. 20 foram mortos e feridos em 5 anos. Então o cara está num nível, né, maior do que esses períodos e tropas citadas em guerra, o que demonstra mais ainda a realidade nossa de vitimização. Né? Isso eu estou te falando de vitimização física, aquela em que você tem uma radiografia, uma tomografia, né, uma ressonância, ou de olho você vê o cara, né, mutilado, morto, ferido gravemente. Mas tem aquela que são os ferimentos invisíveis, que são os psicológicos e psiquiátricos, que existem também em grande quantidade. Tem um coronel francês, chamado Michel Guay. Ele escreve um livro chamado Sob Fogo, a Morte como Hipótese de Trabalho. É um livro barato, da Bibliex. Você encontra esse livro para comprar por 30, 40 reais, em torno disso. Ele mostra lá, dados franceses, que o francês, quando vai à guerra e volta, tropas que vão e voltam de guerra, quando voltam, estão em torno de 50% tem transtorno de estresse pós-traumático, que significa problemas psicológicos e psiquiátricos graves. Sendo que cabe a gente lembrar que o francês, ele tem, assim como o americano, o inglês, tem turno. O cara tem um período que ele passa, depois ele volta para a França. Então o cara não fica direto. Alguns homens nossos estão há 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos servindo o nome do podcast aqui, na ponta da lança. O cara está lá. Então não tem como esse cara estar com um comportamento normal. Ainda bem que, né, boa parte dos casos não são documentados, como o meu, do Camberlin, talvez o seu também, não está documentado, mas são questões graves e números que é difícil até inferir. Mas você imagina que boa parte do nosso efetivo tem esse problema. Aí não adianta também vir soluções. Uma vez a gente ouviu de uma das comissões, formaram alguns deputados na época, mas cada vez que o PM participar de um confronto, então ele vai ser retirado, vai para a sessão de psicologia, passar por uma terapia de não sei o que, tá ok. Então daqui a pouco a gente não tem efetivo. Em pouco tempo, que é uma realidade que a gente conhece, mas eu vi equipes, né, dentro de UPPs que já tinham 3 confrontos no mesmo dia. Mas se no primeiro confronto ele vai ser retirado, retirado para fazer um trabalho psicológico psiquiátrico, e as outras 2?
E 3 confrontos no mesmo dia, você encontra isso em raríssimas narrativas em guerras. O cara ter 3 contatos com o inimigo no mesmo dia, Estava lá, 2, agora 3. O cara tinha 3 confrontos, né, no Complexo do Alemão, que eu cheguei a ser comandante dos comandantes da então 3ª APP, que eram os UPPs do Complexo do Alemão. Que eu ia muito, se tiver alguém de Nova Brasília aí deve lembrar, eu ia muito a Nova Brasília, porque Nova Brasília, né, era a que mais tinha problema, então você dá mais atenção que é mais problemático. Tinha 2 brincadeiras pesadas lá em Nova Brasília, uma era na reserva de armamento, uma alusão àquelas indústrias, né, empresa que tem alto controle de qualidade. Estamos a 0 dias sem disparo de arma de fogo, então todo dia tinha tiroteio. E a outra, o pessoal, quando alguém era transferido para lá, pedia uma foto do cara bonita de frente, tal, que isso aí é para quando você morrer já tem uma camiseta já pronta para você aí, que era já para botar o psicológico do cara já abalado, né? Porque ele sabia que ia ter sempre tiroteio. A gente passava lá para dar uma moral, né, à tropa que estava no terreno. Isso é importantíssimo, né, coronel? Quem está ali comandando a tropa, né, dá esse estímulo, né, de porra, tô aqui ampliando com vocês. Fundamental, né? Como eu falei outro dia aí numa conversa dessa em outro podcast, né? Você enciuma uma coisa, né? Mas na realidade, o cara que é o comandante, ele não é o mais veloz, nem o mais forte, nem o que atira melhor, nem o que corre mais. O cara geralmente já tá velho, cabelo branco, não, meio fora do peso, mas a moral que o cara dá estando no terreno, o cara, não, o jovem tá lá pro comandante, que é o comandante dos comandantes. O cara geralmente já, né, tenente-coronel, coronel, o cara tá aqui, não, tá umbriado aí, tá vendo. E é bom que assim que você vê a realidade como ela é. Na época eu lembro que eu vi, o pessoal das UPPs usava um uniforme que era a calça preta e a camisa, né, em cima era azul clara. Aquilo ali na madrugada você via o cara, mais que quisesse se camuflar a longa distância. Né? Se tivesse então algum brevê, piorou, porque aquele negócio de metal, né, tivesse ainda gemada, né, estrela, piorou, né? O triângulo do subtenente, aí piorou. Aí. O ideal era que o cara não usasse aquilo. A gente acabou convencendo na época, escrevemos, falando e tal. Bota o MUG. Não, porque o projeto tem que ser diferenciado. Ok, mas não pode submeter o cara que está na linha ao risco. Mas você só vai sentir isso se estiver lá. Aí você anda à noite lá com um monte de coisa brilhando, vista a distância, aí ouve no radinho dos caras. O cara, o comandante desse tá aí lá, o cara, de óculos, como é que eles chamavam? Estrela Dourada tá aí, porque o cara não falava gemada, né, no nosso linguajar, né? Mas os caras viam. Então, é bom você ir no terreno para ver a realidade como ela é, né?